Minha diretoria, interrompemos as nossas férias para falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, para fazer um resumão aqui nesse vídeo, porque senão, né, já viu. Aí o YouTube fica puto, fala, pô, não tô atualizando, e aí pede o algoritmo, caralho, mas vamos lá. Vou passar rapidamente pelos jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana, fazer um catadão aqui nesse vídeo, falar de todo mundo, porque eu não falei de nenhum jogo especificamente, embora evidentemente tenha assistido vários deles, porque mesmo de férias, eu não aguento. Fluminense 4, Corinthians 0. Esse jogo merece um caso à parte por causa do Fred. Eu acho que a goleada em si não tem nem tanto contexto para ser discutida, porque o Corinthians jogou com o time reserva, focando tudo que ele pode em cima do Boca Juniors durante a semana. Então a vitória do Fluminense ela era razoavelmente natural numa situação dessa. Claro que não pelo resultado que foi, né? Não pelo 4-0, mas e tem o momento do Fred, aquele final de jogo épico, espetacular. Tu não sabe que eu adoro o Fred. E isso aí eu vou deixar para um assunto, para um vídeo talvez muito específico sobre o Fred e tal. Mas acho que é uma goleada um pouco exagerada, mas assim, ainda assim dentro do contexto, pela maneira que o Corinthians entendeu esse jogo corretamente. O jogo é quarta contra o Boca, foda-se o brasileiro. Tá certo o Corinthians, mas tem uma consequência. E o Fluminense, quando consegue fazer 1-0, é o dinismo, né, irmão? Quando consegue fazer 1-0 e tem espaço, joga uma bola muito bonita de se ver. Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Esse jogo eu assisti os melhores momentos apenas. Vi que o Atlético Mineiro foi bem oportunista nas chances que teve, né? Foi econômico até ofensivamente, não finalizou tanto, não teve tanta posse de bola e tal, mas às vezes que foi, é mais time, é mais decisivo e ainda teve a oportunidade até de fazer mais um. Boa vitória do Galão fora de casa com Juventude. Santos 1, Flamengo 2, Gabigol decisivo, debochando da torcida, a torcida dele. Eu não gosto muito disso. Não porque eu sou contra que se brinque com a torcida, que se tenha essa birra. Aqui no caso específico do Gabigol, ali é o berço dele, ali é a casa dele. Então, eu não gosto quando um jogador é, passa a ter uma relação de rivalidade e até de ofensa e tal com caralho, o clube que tinha que ter um carinho do caralho das duas partes, entendeu? Por tudo que representa e tal. E eu fico chateado com isso, eu não gosto. Nesse tipo de jogo eu não gosto, sabe? O time que revelou o cara e tal. Mas enfim, oportunista como sempre, bom jogador pra cacete, decisivo. Resolveu pro Flamengo. O Flamengo é bem melhor do que o Santos. E o Flamengo tá dentro de um esquema tático extremamente convencional. O Flamengo está fazendo a coisa mais simples. O Dorival pegou o time do Flamengo, botou cada um na sua posição e falou: gente, é isso. Eu não vou inventar nada. Pronto, o Flamengo começou a melhorar, né? E na medida do que a gente vai vendo, o Flamengo vai evoluindo e vai chegando lá e vai voltando para a briga do Campeonato Brasileiro, até pela derrota do Palmeiras, que perdeu em casa de 2-0 para o Atlético Paranaense. Esse jogo tem uma coisa curiosa: o Palmeiras, obviamente, jogou muito melhor do que o Atlético Paranaense, deu 35 chutes a gol, o Atlético deu 13, mas o futebol é isso, né, gente? Então, o Filipão tá de parabéns desde que chegou no Atlético. É impressionante como o Atlético Paranaense melhorou. Ele já é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Chegou no Atlético em crise. O Atlético tá bem na Libertadores, ganhou o jogo de ida do Colo-Colo e tem essa vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E realmente, assim, o Vitor Roque tá na cara que esse menino é diferente. Não à toa o Atlético foi buscar. O Cruzeiro ficou puto de ter perdido. E não à toa com a idade que ele tem, ele é titular. Tá na cara que esse menino. Eu diria a vocês que o Atlético Paranaense vive um momento de ouro. Se o Petralha fosse mudo, o Atlético Paranaense estaria sendo aplaudido pelo Brasil inteiro. Mas como o Petralha fala, aí fica difícil das pessoas simpatizarem com o que o Atlético faz, sabe? E eu acho que o Atlético tem muito dessa coisa do Eurico Miranda. Tipo, ninguém odeia o Vasco. Mas o Vasco com o Eurico o pessoal odiava. Ninguém odeia o Atlético Paranaense, mas é que quando o Petralha tá ali realmente incomoda. Por aquelas bobagens que ele fala, pela maneira dele tentar impor uma grandeza desnecessária, enfim. Ele tenta atropelar as coisas. Ele é um cara que talvez ele faça bem pro Atlético como gestor, mas como imagem pro clube ele faz muito mal. As pessoas não gostam da figura do Petralha, das coisas que ele fala, enfim. Mas parabéns pro Filipão, pro Atlético Paranaense. Mais uma ótima campanha do Atlético, uma recuperação incrível. Ceará 1, Internacional 1. O Inter teve um jogador expulso. Eu não assisti esse jogo, não vi os melhores momentos, mas essa expulsão não interferiu em nada, porque ela foi depois dos 90 minutos. Então, quando você bate o olho lá, você vê a expulsão, você fala assim: ah, eu vou expulso. Tá, mas esse jogador foi expulso já depois dos 90 minutos de jogo. Só pra ter uma base aqui, deixa eu clicar nas estatísticas aqui, ó. O Inter chutou mais a gol, teve muito menos posse de bola, mas teve mais oportunidades de gol de decidir o jogo do que o Ceará.
né? Segundo as estatísticas do jogo aqui. E o meu São Paulo, que loucura. Ganhamos do Atlético Goianiense fora de casa por 2-1, 2 gols do Luciano. Um jogo onde o São Paulo não jogou uma grande partida. Acho que dá até para dizer que o Atlético Goianiense teve mais a bola, teve algumas oportunidades, teve mais pressão do que oportunidade clara. Oportunidade clara, quem teve de matar foi o São Paulo, né? Que aí foi ganhando espaço no campo adversário e quando teve a bola teve a oportunidade de matar. Vitória merecida do São Paulo, porque foi muito mais letal do que o Atlético Goianiense. E o lance discutível do pênalti ou gol, para mim ele é indiscutível, é gol. O que custa o juiz olhar, deixar o lance correr mais 3 segundos, depois ele tem um VAR pra decidir. Porra, então quer dizer que se ele para e dá pênalti, depois ele vai ver não foi pênalti, ele anula o gol. Ou seja, porra, puta cagada, juizão, pelo amor de Deus, né? E claro, vamos passar pela Série B também, que tivemos 3 jogos, né, muito importantes na Série B. Na sexta-feira, o Cruzeiro, mais um resultado tranquilo, mais uma grande vitória, mais uma atuação convincente do Cruzeiro dentro das suas limitações. Não assisti o jogo detalhadamente. Bahia e Grêmio eu não pude assistir esse jogo, não vi nem melhores momentos, nada, não sei nada. 0-0 me parece um bom resultado para o Grêmio fora de casa, porque é o Bahia, um time grande, é um desses candidatos. E o Vasco empatou no Maracanã contra o Sport. Esse jogo eu pude assistir. E vamos lá, gente. Teve uma vaia lá no final do jogo que eu acho super legítimo. O torcedor tem todo o direito de vaiar, como tem todo o direito de fazer a manifestação positiva que a torcida do Vasco tem feito. Mas, especificamente nesse jogo, eu acho que a gente conheceu ali um limite para o time do Vasco. E esse limite ali não faltou correria, não faltou briga, não faltou isso. O que faltou ali no Vasco é qualidade. O Vasco não tem muito mais do que aquilo. Não tinha o Nenê para fazer uma jogada diferente, para meter uma bola diferente. É aquilo ali, gente. Não tem muito mais do que aquilo, entendeu? Então, pode ser que podia ter um pouquinho mais aqui e ali, mas assim, num geral, eu não achei muito justa a vaia, porque assim, pô, o torcedor tá frustrado, eu entendo, mas o time correu, fez o que eles podiam. E o que ele pode é isso. O time do Vasco não é bom. Embora ele viva um bom momento e tal, em virtude da relação com a torcida, na Série B e tal, o time não é forte. Então, tem jogos como esse que vão acontecer. E o Vasco vai ter uma dificuldade do cacete. Aí o treinador, que já tem 2, 3 jogos no clube, pô, fora, tomando vai, ei, fulano tomar no cu, pô. Aí é causar a autocrise, né? Tipo assim, tá tudo caminhando, eu vou arrumar uma crise pra mim mesmo, vou arrumar aqui um treinador inimigo da torcida. Porra, gente, pelo amor de Deus. Né? O Vasco precisa subir. Acima de qualquer coisa, o Vasco precisa subir. Então, eu não concordo muito em criar essa hostilidade nesse momento por causa de um empate. Mas, enfim, segue o bonde. A Série B está muito curiosa, porque os 4 primeiros colocados da Série B são os 4 maiores clubes da Série B. Né? Não na ordem, mas Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio são os 4 primeiros e são os 4 que a gente imagina, né? Quando começa a Série B, a gente fala, pô, esses 4 aqui são os 4 por camisa que deveriam subir e tal, e é o que está acontecendo por enquanto, com o Criciúma e o Sport ali beirando. O Cruzeiro já tem 37 pontos contra 23 do Criciúma, que é o primeiro não classificado, portanto dá para imaginar que o Cruzeiro muito provavelmente estará na Série A do ano que vem. Valeu!